Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sextou Sustentabilidade, para você ouvir no seu agregador de podcasts, no Google Podcast, Apple Podcast também agora, ou nos acompanhar pelo YouTube, para poder ver a nossa cara enquanto a gente conversa. Da maneira que for, você tem a cada 15 dias um episódio novo para acompanhar. Então, hoje na mesa, novamente, Estevão Brasil e eu, Luiz Beltrame. E o tema de hoje vai ser educação e sustentabilidade. A educação foi um tema, esse tema foi escolhido especialmente porque o episódio está indo ao ar 2 dias depois do Dia Mundial da Educação, que acontece no dia 28 de abril. Então a gente achou que seria uma boa escolha, até porque esses temas têm uma relação muito próximas e muito importantes, né, como a gente vai falar um pouquinho sobre aqui. Então, vamos falar sobre esses assuntos a partir das nossas experiências, claro. Acho que o assunto ele é bem amplo. A gente vai ter que buscar alguns recortes, então, através da nossa experiência, a gente vai trazer um pouquinho, né, da nossa vivência em alguns desses recortes. Vamos falar sobre a importância, então, da educação para a sustentabilidade. Mas antes disso, Estevão, vamos brindar? Vamos brindar, Luiz. É muito bom você com o pessoal para bater esse papo aqui de novo. Para o brinde da semana, eu queria recuperar o brinde que eu acredito que a gente fez no primeiro episódio, envolvendo aí a eleição de um político que traz a questão ambiental, que trouxe a questão ambiental como uma de suas principais pautas, né? A eleição do Joe Biden, né, o presidente americano. Por que eu resgatei esse brinde? Porque eu acho incrível como, em pouco tempo de governo, 100 dias, cerca de 100 dias, um pouco mais, essa eleição já está reverberando tanto no mundo do meio ambiente e da sustentabilidade, não é? Só para a gente ter uma ideia, Luiz, a gente está, enquanto a gente grava aqui, a gente está vivendo o período em que está ocorrendo a primeira cúpula do clima, né? Convocada e conduzida pelos Estados Unidos, que há muito tempo a gente colocava a importância de os Estados Unidos abraçarem as cúpulas do clima, né, os acordos climáticos, a integração total dos Estados Unidos. Era difícil acreditar que alguma coisa ia mudar, né, a maior economia do mundo, o maior emissor do mundo em termos per capita, e agora a gente tem os Estados Unidos convocando e conduzindo pela primeira vez uma cúpula do clima, e totalmente vinculado à eleição do Joe Biden. Olha como está reverberando, que eu acho bastante curioso. Por exemplo, se a gente pegar a questão do Brasil, que está bastante aguda hoje, né, com a questão do desflorestamento, o desmatamento na Amazônia, a gente está no centro dos debates globais, muito em função, né, do que está acontecendo com o IBAMA, com o ICMBio, todo mundo está acompanhando essa questão. E olha como a questão da eleição do Biden vai influenciar em tudo isso. A gente já tem algumas questões muito pontuais acontecendo, como um manifesto enviado para a Câmara dos Deputados para que eles ratifiquem a tal da emenda de Kigali. O que é a emenda de Kigali? É uma emenda ao Protocolo de Montreal, que falava dos gases CFC, lembra disso? O Protocolo de Montreal, lá em 87, fez com que todo o CFC que estavam nos aparelhos de refrigeração, na geladeira, no ar-condicionado, e também nessas latas de spray, esse CFC ele foi proibido em função do Protocolo de Montreal. Foi substituído por um outro gás refrigerante. Ao invés do CFC, passaram a colocar o HCFC ou só o HFC, um outro tipo de gás, que não destruía mais a camada de ozônio. No entanto, esse outro gás também é um gás do efeito estufa, assim como o CO2 e o CH4. Então, surgiu essa emenda de Kigali em 2016 para que fosse retirado também o HCFC e o HFC. Não pode mais usar ele. Tem outras alternativas surgindo. Diversos países assinaram essa emenda de Kigali, o Brasil também assinou. No entanto, é preciso ratificar essa emenda para receber um investimento na ordem aí de 100 milhões de dólares, para que o Brasil possa atualizar os seus aparelhos refrigerantes, geladeira, ar-condicionado. E de onde vem esse dinheiro? De fundos multilaterais internacionais. Ou seja, você só vai receber esse dinheiro se você ratificar essa emenda. E isso estava parado, o projeto lá no Congresso. E tem um manifesto aí envolvendo
diversas entidades de defesa do meio ambiente, entidades de defesa do consumidor, todo o setor que representa essas empresas que trabalham com as geladeiras, com o ar-condicionado, esses aparelhos de refrigeração, todos esses setores se uniram para fazer esse manifesto e incentivar os deputados a votarem essa ratificação da emenda de Kigali. E isso estava parado aí há mais de 4, 5 anos. Foi levantado agora, tudo a ver com a influência dessa primeira cúpula do clima. A gente está trabalhando com sinalizações. Essa é uma coisa. Segundo ponto, o governo brasileiro está sendo processado por uma série de movimentos sociais aqui no Brasil, juntamente com 8 ex-ministros do meio ambiente, por conta do que está sendo chamado de pedaladas climáticas. Essa é a segunda questão. A gente tem as nossas NDCs, não é? As nossas metas de redução de emissão de gás do efeito estufa, que já estavam escritas, já estavam preconizadas, e o atual governo fez aí uma pedalada para que essas emissões, essa quantidade de emissões fosse mudada, para que ela fosse, o mesmo percentual de redução fosse representado por um volume de redução muito menor. Então, esse artifício contábil feito nas emissões aí está sendo alvo de um processo jurídico contra o governo, mobilizado por 8 ex-ministros do meio ambiente e diversos movimentos sociais, ocorrendo junto desse período aí da entrada do Biden. Um terceiro item, foram enviadas 5 cartas para o Biden nesse mesmo momento, contendo algum assunto relacionado com essas questões ambientais que estão ocorrendo hoje no Brasil, envolvendo o governo federal. Para que a ideia é sempre tentar alertar os países que estão na cúpula do clima, que estejam plenamente o que está ocorrendo no Brasil com relação ao desmatamento, com relação ao aparelhamento de instituições como o IBAMA, como o ICMBio. Que cartas são essas? Uma carta, 24 governadores enviaram uma carta pedindo um diálogo direto para que pudessem avançar com as questões de redução de emissão de gás do efeito estufa. Teve uma carta dos senadores americanos também fazendo esse alerta para o Biden, uma carta da Comissão Arnes, uma carta de ONGs ambientais internacionais, uma carta de artistas do mundo inteiro, envolvendo aí o Leonardo DiCaprio, está sempre nas ações climáticas, né? Caetano Veloso, diversos outros. Luiz, eu pensei só alguns exemplos, só para exemplificar como a coisa está ebulindo, de repente, em cerca de 100 dias de governo do Joe Biden lá nos Estados Unidos. A gente lá atrás falou, a eleição de um político focado na questão ambiental, eventualmente é uma nova peça, né, uma nova jogada no xadrez. E olha quantos movimentos nesse jogo de xadrez estão ocorrendo em função daquele primeiro movimento. Então, acho que merece um brinde aí essa ebulição que está ocorrendo no setor ambiental e, sobretudo, no setor das mudanças climáticas e emissões de gás de efeito estufa em função da eleição desse novo político aí. Merece, com certeza, um brinde. Bom, você falou da cúpula do clima, da cúpula dos líderes, né, que está ocorrendo. A gente está gravando, então, numa sexta-feira. Ela iniciou na quinta-feira. Na quinta-feira, dia 22 de abril, mais uma data importante desse mês, olha só, dia da Terra. Então, essa cúpula dos líderes, ela aconteceu no Dia da Terra. E eu confesso que quando você lembra que antes de a gente começar a conversar sobre a pauta e quando a gente começou a discutir, na verdade, eu já tinha uma esperança de que a gente pudesse brindar alguma coisa relacionada a essa cúpula. Acho que, de certo modo, né? Estamos brindando algo relacionado a isso, mas confesso que eu esperava melhores notícias do nosso país. Não sei por que eu esperava, porque ultimamente não temos muitos motivos para esperar nada demais vindo desses lados, mas o que a gente viu, né, no caso do governo brasileiro, foi um discurso correto, um discurso bonito, mas se ele fosse verdadeiro, né, esse discurso valeria de alguma coisa se ele fosse verdadeiro, e o discurso que foi dado lá, ele falou totalmente ao contrário das coisas que você trouxe aqui, né, aparelhamento, redução de verbas, enfim, ainda acho que como até lembro que eu comentei no primeiro episódio, quando você fez o brinde à eleição do Biden, eu falei que esperava que esses ventos da mudança viessem para esses lados. Ainda não aconteceu isso, mas espero que todas essas pressões que você mencionou, né, essas cartas que estão sendo enviadas e toda a repercussão que isso tem tido, espero que isso sinalize para o nosso governo que, independente de qualquer posicionamento, ideologia, tem questões que são necessárias, né, e a proteção do meio ambiente é uma delas.
e a gente precisa não só cumprir com os compromissos que já foram firmados lá atrás, né, que estão sendo reutilizados por esse governo como se fosse algo novo, mas além de cumprir esses compromissos, acho que a gente tem que ter compromissos ainda mais ousados, como a gente tem visto aí no caso do próprio dos Estados Unidos, a Noruega e alguns outros países aí que têm, né, se comprometido com metas bem ousadas. Então, acho que, de fato, essa movimentação, acho que é um brinde, é quase um replay, né, desse brinde, mas acho que é um brinde que volta lá naquele seu primeiro e a gente começa a observar em tão pouco tempo, em muito pouco tempo, as consequências já. Então, muito bem escolhido seu brinde e muito bem brindado. Luiz, só para completar o que você falou, um discurso correto. E aí, cruzando com a questão da pedalada climática, esse binômio que está sendo muito levantado, não é? O discurso correto, inclusive, é um discurso que pega a nossa meta de neutralização de carbono de 2060 e puxa para 2050 no discurso. É sempre assim. E o que está acontecendo na prática? Uma pedalada climática, para que a gente possa emitir mais. Então, esse binômio é o que está sendo sempre colocado, né? Fala-se uma coisa, o que está sendo feito? Algo exatamente contrário, né? Na questão de emissões também. Exato, perfeito. E é isso, né? Eu queria poder brindar esse discurso, porque ele no papel ele é muito bonito, né? Mas infelizmente a prática está nos mostrando outro caminho, né? As coisas estão indo para um outro caminho. Bom, acho que um dos caminhos para que as coisas mudem, de fato, é uma população educada, né? Tema de hoje, educação. E como eu na abertura falei já, até me adiantei aqui, disse que é um assunto bastante amplo, né? Um guarda-chuva enorme, a educação. Como a própria sustentabilidade, a gente tem repetido aqui, sustentabilidade é um assunto gigantesco, educação também. Então a gente não tem a ilusão de que a gente vai abordar a educação em todas aí as suas perspectivas, mas a gente pode abordar em algumas, acho que algumas que estão conectadas à nossa própria vivência. E aí, começando com uma que talvez seja o modo de educação mais básico, né, que é a educação dos nossos filhos, né? Tanto eu quanto você temos filhos de idades muito parecidas e a gente vinha discutindo, né, quando a gente decidiu fazer essa pauta, a gente entendeu que esse seria um tópico a ser abordado, qual que é o papel que a gente tem, né, dentro falando de educação ambiental, de preocupação com o meio ambiente, como que a gente lida, né, com a questão das crianças, a educação dos nossos filhos, como que a gente leva isso para eles? E aí eu lembro que você, né, mencionou já algumas vezes uma história muito interessante que eu acho que é um ótimo início para essa conversa. Bem lembrado, Luiz. Então, pensando aí na educação em âmbito familiar, me vem à mente essa história que você comentou, que envolve a minha filha. Minha filha tinha 5 anos, vou começar contando a história, depois eu explico. E em determinado dia, abordou na cozinha e ela me fez a seguinte pergunta: pai, esse resíduo é reciclável ou esse resíduo é não reciclável? Melhor, ela perguntou: pai, esse resíduo é no reciclável ou é no não reciclável? E eu olhei para ela, acho que eu falei no reciclável, acho que era um plástico, alguma coisa assim. E ela foi e jogou. E ela tinha 5 anos e eu não tinha entendido direito ainda que ela já sabia que a gente tinha um coletor de resíduo reciclável e um coletor de resíduo não reciclável. Depois eu compreendi que a gente fazendo no dia a dia, e provavelmente eu sempre falando com a minha mulher, eu estudo essas questões ambientais e troco essa ideia com a minha mulher frequentemente, o que vai no reciclável, o que não vai, até porque tem alguns perfis de resíduos que são tecnicamente recicláveis, mas ainda somos, infelizmente, orientados a jogar no coletor não reciclável, porque aí você vai estar contribuindo melhor para a cadeia, porque se ele for no coletor reciclável, ele vai atrapalhar e não vai ser reciclado. Uma série de questões. Filha, acho que eu via isso e ela sabia que tinha um coletor reciclável e não reciclável. Então foi quando eu entendi o que é você compreender alguma coisa visceralmente mesmo, né? A gente sempre ouviu que a educação que ocorre na sua casa, com a sua família, é aquela educação que mais transforma, tem mais capacidade de transformar a gente, né? É claro que sempre tem que ter um bate-bola entre a educação familiar e a escola, a gente é cobrado disso enquanto pais também, mas foi legal essa percepção visceral do que é a educação familiar, vendo ela fazer isso. Teve um outro exemplo mais recente, a gente assistiu em televisão, um canal que falava de animais e sempre trata de questões animais, e aí havia um biólogo
que algumas áreas na região costeira estavam recebendo ali uma restrição legal, onde não poderia haver pesca. E a pesca ali estava sendo proibida por conta da reprodução dos peixes. Nós temos que restringir algumas áreas, sobretudo áreas importantes para a reprodução de algumas espécies, para que ali, em idade reprodutiva, esses peixes dessas espécies não sejam capturados e a espécie possa continuar existindo normalmente. E a minha filha estava vendo aqui e não tinha entendido. Pai, por que não pode pescar ali? E aí eu fui entortando para tentar explicar de um jeito simples, porque os peixinhos, eles têm que se reproduzir, mas para que a gente ainda possa pescar, e tentando explicar alguma coisa, e ela ouvindo, eu não sabia se estava explicando muito bem para ela, se ela ia entender, porque eu também queria mostrar para ela que aquilo estava ocorrendo em função da proteção da espécie e também em função da permanência, a gente poder continuar pescando aquela espécie. Isso está introjetado numa ideia de um projeto como esse. Quando eu acabei toda a minha explicação para ela, ela falou assim, é para o ciclo da vida poder continuar? Aí eu olhei para ela e falei, sim, é para o ciclo da vida poder continuar. E aí passou, aí eu refleti e falei, ciclo da vida poder continuar. Isso eu nunca falei para ela. Aí eu falei, de onde você tirou isso, o ciclo da vida poder continuar? Ela me disse que foi de um desenho que se chama Guarda do Leão. E aí me veio uma coisa à mente também, que é interessante. Existe uma evolução cultural que faz com que a próxima geração sempre esteja um pouquinho mais informada, eu entendo, um pouquinho mais sensibilizada e um pouquinho mais informada e instruída sobre questões ambientais. Eu acho que isso é normal, né, Luiz? Isso está acontecendo. A gente percebe isso, como eu comentei agora, nos desenhos, nos filmes, nas conversas, não é? Nunca se falou tanto de sustentabilidade, nunca se falou tanto de meio ambiente em todos os âmbitos, familiar, na escola, na sociedade como um todo. Então, eu acho interessante, assim, considerar essa questão da educação não formal também. Ela é uma realidade, inclusive essa questão de que existe uma evolução cultural ocorrendo. Não sei se a velocidade é a necessária, mas é difícil negar que isso existe, né? De geração para geração, essa evolução ela ocorre. Cara, eu acredito que as produções culturais, de certa forma, elas refletem o espírito do seu tempo, né? O tal do Zeitgeist aí. Então, eu entendo que, de fato, né, hoje a gente começa a ver cada vez mais desenhos, filmes, enfim, que abordam questões ambientais e não só, né, até sociais mesmo. Então a gente começa a ver mais personagens negros nos desenhos, né, com protagonistas, a questão das mulheres, então sendo retratada mulheres fortes nos desenhos, então essa coisa né, que a gente tinha até um tempo atrás, sempre do herói forte masculino, né, tem cada vez mais as mulheres. Então eu acho que é isso, a produção cultural ela começa a representar um pouco desse espírito, né? Que é inegável que a gente já vem falando sobre isso, algumas questões vêm sendo discutidas cada vez mais. E acho que tem um outro ponto aqui, que aí é o nosso papel enquanto pais, né, de tentar trazer para nossos filhos o pensamento crítico. Então, tá, você viu essa produção que tem alguma questão ali, ambiental, por exemplo, e olha só essa relação que a sua filha fez, né? Então ela pegou a relação ali do desenho do Guarda-Leão, que tem a ver lá com o universo do Rei Leão, né? O ciclo da vida, e associou isso a um programa que vocês estavam vendo que não tinha necessariamente a ver, mas ela conseguiu fazer uma associação. Então, assim, as crianças realmente têm cada vez mais um poder, né, de compreensão que a gente, às vezes, a gente coloca como inferior, né? Uma menospreza de certa forma, mas eles têm. Então, e acho que o nosso papel é incentivar cada vez mais. Então, questionar mesmo, fazer perguntas, né? Acho que a gente, enquanto pais, tem esse papel de desenvolver esse pensamento crítico. Então, se você assistiu uma produção e ali naquela produção, sei lá, para mim sempre me vem à mente quando a gente fala de produções que retratam questões ambientais. Para mim, o Wall-E é sempre um grande exemplo, né? O desenho do robozinho lá, o mundo poluído. Acho que para mim é sempre várias questões, né? Não só a questão do lixo, a questão da humanidade, para que caminho a gente está indo, a tecnologia, as telas que eles trazem lá. Mas é isso, não adianta você assistir e não refletir sobre aquilo. Então, onde aquilo que a gente está vendo naquela tela ali está acontecendo no nosso dia a dia? É o lixo que joga no chão, é a maneira como se separa o lixo ou não se separa o lixo, né? Como que a gente lida com esse resíduo?
Acho que é o poder do exemplo, né? O poder é o que você falou do dia a dia. Não é, por mais que a gente queira ensinar alguma coisa, não é falando que a gente vai ensinar. Acho que é dando um exemplo. Então, se a Sam absorveu isso lá atrás porque, né, sem que você falasse, você percebeu isso, uou, ela aprendeu, é porque de alguma maneira ela vivencia aquilo, né? E acho que é esse nosso papel de cada vez mais então trazer essa vivência, trazer essa experiência para dentro de casa, né? Dentro de casa e os espaços que a gente ocupa. Aqui ainda, onde a gente está, né? Nós estamos no interior, a gente tem ainda mais oportunidades, né? A gente tem a oportunidade de pegar nossos filhos e levar em uma pedalada de 10 minutos para a natureza, né? Pegar o carro e também ir, como a gente fez algumas semanas atrás, pegar e ir para uma trilha, um caminhozinho. Você consegue, a gente tem um privilégio enorme, né? De levar nossos filhos para espaços e dar oportunidade para que eles tenham contato com a natureza, né? Coisa que eu fico imaginando que pessoas, né, crianças hoje que vivem em São Paulo, por exemplo, nem sempre têm essa oportunidade. Algumas que viajam, sim, imagino, mas outras não têm. Né? A gente até, eu fui, você ainda é membro de uma CSA, né? Uma comunidade que sustenta a agricultura, então uma horta agroflorestal a gente tem aqui na nossa cidade. Você faz parte do grupo ainda, eu fiz, então a gente teve a oportunidade de levar nossos filhos, inclusive tem uma foto deles, pequenininhos, ajudando a plantar as primeiras sementes ali, ajudando a construir aquela horta, que não é só uma horta que mostra para eles de onde vem o alimento que eles comem, mas é uma horta que tem um potencial de restaurar a mata, então assim, por conta de ser um sistema agroflorestal, né? Então, eu vejo que essa questão da vivência e do exemplo é muito forte. Claro que estou falando de uma posição de muito privilégio aqui, uma posição de poder dar, né, dar para meus filhos a possibilidade de viver experiências que nem todo mundo tem. Mas, de qualquer maneira, acho que tudo que for possível ser feito dentro dessa condição de servir como exemplo, ser exemplo, né, é fundamental. Acho que esse é o primeiro passo enquanto pais, né? Se a gente quer educar nossos filhos para que eles, né, educá-los ambientalmente, acho que não há melhor maneira do que dando exemplo para eles e dando possibilidade de vivências quando possível. E eu queria pegar um gancho, uma coisa que você falou legal, assim, educar por exemplo, né? E a importância de inserir as pessoas num ambiente de qualidade para que possam entender o que é um ambiente de qualidade, o que está sendo preservado, por que está sendo preservado. Em algumas matérias de educação ambiental, o pessoal coloca um tema que é a tal da percepção ambiental. É muito legal. As pessoas percebem o meio ambiente, cada um percebe o meio ambiente de um jeito. Meio ambiente é uma coisa para cada pessoa diferente. Se você entrar, se a gente conseguisse entrar nos olhos de outra pessoa, a gente enxergaria o meio ambiente de uma forma completamente diferente. Tem um muito especial que é colocado nesse estudo, Luiz, que é interessante, que é assim, você falou, a gente aqui pega nossos para uma trilha, mostra uma trilha preservada, ele entra em contato, explica as funções ecológicas de uma árvore e tal. Uma criança que cresce a vida inteira dentro de um centro extremamente urbanizado, que só vê rio poluído, ar poluído, solo, ele mal vê solo, ele só vê área impermeabilizada, e eventualmente, se for uma criança de uma classe social de baixa renda, não viaja, não tem oportunidade de ir para uma praia preservada, e vamos supor, essa criança aí com 18 anos, entrando na sua fase adulta, o que é meio ambiente para essa criança? O que esse estudo vai perceber é que, provavelmente, para essa criança, quando ele ouve meio ambiente é problema a ser resolvido. É uma grande questão que ele tem que resolver, um grande problema para ele. Ele não entende que meio ambiente é aquilo que é essencial, ar puro, água limpa, solo agricultável, nada disso. Então, sem inserir, né, as pessoas, as crianças, em ambientes adequados para que possam ser sensibilizadas e instruídas em relação ao meio ambiente, também acho que não consegue avançar para uma instrução plena. Uma outra questão que eu acho legal, a gente falou assim, culturalmente, a coisa está avançando, a gente percebe isso. Nunca se falou tanto de sustentabilidade, nunca se teve tantas leis ambientais, tantas regras. Isso é uma coisa. Só que isso pode passar uma falsa percepção de que a coisa está muito boa, né? Está tudo muito bem. Porque nunca se falou tanto de sustentabilidade, nunca se teve tanta lei ambiental, então está tudo bem. Isso por um lado. Por outro lado, para as contas ambientais, a gente nunca gerou tanto resíduo como a gente está gerando hoje.
O ser humano nunca teve uma vida tão intensiva do ponto de vista material e energético. Nunca um ser humano consumiu tanto material e tanta energia sozinho, né, per capita. A gente está no momento em que o ser humano tem o maior consumo per capita de materiais e de energia da história. Nunca emitimos tanto gás de efeito estufa. Então, por mais que a cultura esteja avançando, a cultura de que é preciso preservar e conservar, o quanto a gente está destruindo está ocorrendo numa velocidade maior do que a cultura está melhorando. Então, o saldo dessa conta é a devastação e a destruição do meio ambiente, ela está avançando, né? A gente não está conseguindo recuperar o meio ambiente em função dessa melhoria cultural. Então, a gente precisa potencializar esse avanço cultural, potencializar as regras, para que essa conta vire. A gente, olha, que possa chegar num resultado em que as emissões de gases do efeito estufa estão sendo reduzidas. O volume de plástico que cai no oceano está reduzindo. Estamos muito longe disso, né? A velocidade que a gente aumenta a destruição do meio ambiente está maior do que a velocidade que a gente consegue conservar. Esse é o resultado, né? Estou ainda refletindo sobre a frase que você disse, né, que para algumas crianças, né, depois que se tornam talvez adultos, ou quando se formam, pelo menos como cidadãos, que o meio ambiente é um problema a ser resolvido. Que forte isso, né, cara? Que pesado. Mas com relação a isso que você disse, acho que é um ponto de atenção, né? A gente às vezes se anima, a gente já falou algumas vezes aqui do poder das pequenas vitórias, né? Importante, acho que é relevante, né? Que a expressão cultural do nosso tempo, ela reflita essas questões, mas que tem muito a ser feito. Ainda tem muitos passos a serem dados para que a gente possa comemorar de fato uma mudança, né? Bom, e mudança passa pela educação e a educação passa pela escola. Então a gente vai para um segundo recorte aqui, que não é uma área onde, né, e eu não leciono, você não leciona dentro de uma escola de educação básica, né, fundamental, enfim, a gente não está nesse universo, a gente está nesse universo muito mais como pais, mas eu acredito que a gente tenha um pouco, né, acho que até entendendo você como, a gente vai falar um pouco mais à frente disso, como professor, né, universitário, mas um professor de educação ambiental, acho que tem a contribuir nesse ponto, né? Então, como que as escolas, né, qual que é o papel dela? Qual que é o papel da escola na educação ambiental? Bom, Luiz, eu começo essa fala com um olhar de pai, né? Porque é onde a gente mais tem contato com a escola frequentemente. Sou frequentemente convidado para ir lá, para saber como caminha a evolução da educação da minha filha, para debater com a escola os caminhos possíveis para a escola e, com relação aos ensinamentos envolvendo meio ambiente, o que parece óbvio primeiro de tudo, a gente tem aquela educação explícita, né, os instrumentos explícitos que a gente fala, que não podem ser deixados de lado, mas é o mais básico, que as crianças, elas precisam de aulas explícitas do ponto de vista ambiental, que possa potencializar a sensibilização delas em relação ao meio ambiente. Sensibilização e instrução. Elas têm que estar sensibilizadas sobre a questão ambiental e elas têm que estar instruídas também. Então, as aulas de educação ambiental, vivências no meio ambiente, nessas vivências no meio ambiente que vão ser essenciais para a sensibilização. Algumas instruções técnicas iniciais também são essenciais, né, para elas saberem qual que é o resíduo que é reciclável, qual que é o resíduo que é compostável, qual que é o resíduo que não é reciclável, não é? Que é aquele resíduo que a gente chama de rejeito, que não tem o que fazer. Para onde vai esse rejeito? O que é um aterro sanitário? E se não for para um aterro e for para um lixão? Então, essa instrução técnica é interessante também para o cidadão, né, ter uma formação completa do ponto de vista ambiental, entender as funções ecológicas, né, de cada ser vivo, quais são as funções ecológicas que cada ser vivo desempenha, né, na sua intersecção aí com todo o ecossistema. Disso, saindo um pouco das ferramentas puramente explícitas, mas ainda são um pouco explícitas, o que eu acho interessante, Luiz, quer dizer, saindo um pouco do ambiente da sala de aula, o que eu acho que é fundamental? Como que a gente introjeta na criança, no cidadão, a questão da sensibilização e da instrução em relação ao meio ambiente? Acho que tem muito a ver com aquele exemplo que eu te contei sobre o âmbito familiar, que é o dia a dia. E aí, no caso,
na escola. Agora, a questão ambiental tem que estar no dia a dia, ou teria que estar no dia a dia da criança, para que ela respirasse essa questão envolvendo o meio ambiente, e não que fosse um item instruído, né, para que, eventualmente, quando acabasse a aula, ela guardasse na mochila e não usasse mais. Então, uma pergunta que é importante, não estou dizendo que é fácil, mas vamos mirar aqui. A gente pode perguntar como é que está o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da escola. A escola não tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? É difícil achar, então, que a aula que é dada lá para a criança dentro da sala de aula sobre o que é reciclável e o que é compostável vai dar certo e vai surtir grande efeito. Se a escola não tem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos funcionando plenamente. Né? Tem os dois coletores dentro da sala de aula, de verdadeinha que a gente fala, né? Como assim de verdadeinha? Para que todos os dias a criança faça a escolha correta sobre o que é reciclável, o que é compostável, o que é não reciclável, e não seja, eventualmente, coisa que eu já vi muito, eu trabalho com gestão de resíduo sólido, você vai numa escola e, eventualmente, tem lá no pátio, tem uma lixeira reciclável, não reciclável, as corzinhas dividindo, e aí você percebe que aquele lá é mais figurativo e é usado na aula de meio ambiente. Na aula de meio ambiente, leva a criança, ó, esse é no reciclável, esse é no não reciclável. Acabou a aula de meio ambiente, vamos para a aula de matemática. Aí a criança abre um chocolate na aula de matemática e joga o resíduo no lugar errado. Então, o dia a dia da escola. Não é? Será que a escola está com os coletores adequadamente posicionados dentro da sala de aula, respeitando um plano de gerenciamento de resíduos sólidos adequadamente conduzido? A gente pode ir mais à frente. Tem o coletor reciclável, o compostável e o não reciclável. A gente pode dar mais um passo que seria legal. Será que a escola conduz a sua própria compostagem? Ela tem uma composteira manejada pelas crianças para entender o processo de decomposição natural daquela matéria orgânica? A gente pode dar mais um passo. Será que as crianças não podem pegar esse composto orgânico, resultado da decomposição dessa matéria, e o biofertilizante, e aprender a manejar isso e aplicar numa agrofloresta conduzida pela própria escola? Uau! Desenhei aqui o cenário, né, da escola finlandesa, né, a melhor escola. É claro que é muito difícil pensar nessa situação, mas assim, estou mirando alto para tentar explicitar uma coisa, Luiz. Na minha opinião, difícil imaginar que a gente muda uma sociedade em termos de sustentabilidade, em termos de conservação do meio ambiente, sem introjetar no dia a dia da criança tudo aquilo que a gente imagina que tem que ser feito. Só contando para ela o que deveria ser feito, que a impressão é essa, né? Que quando a gente vai falar sobre meio ambiente, a gente está contando sobre uma coisa que deveria ser feita. E aí eu tenho que acreditar que aquela criança de 5, 6, 7, 8 anos que ouviu o que deveria ser feito, para aquelas lixeiras posicionadas lá no pátio, aí então ela vai começar a fazer certo? Eu verdadeiramente acho que não. Acho que nada muda. Acho que tudo continua como está. Agora eu vou dar um passo atrás. Não precisa ser essa escola finlandesa que eu comentei, não é? Que separa todo o resíduo, faz a compostagem e aplica o composto e o biofertilizante na própria agrofloresta que a escola conduz. Eu desenhei um cenário, mas verdadeiramente acho que uma forte tentativa de conduzir um plano de gestão de resíduos sólidos muito correto, com a participação de todos os alunos, já seria uma grande diferença, um grande diferencial para uma escola que nem tenta conduzir um plano de gestão de resíduos sólidos. Porque até todos os tropeços e dificuldades que a criança vai passar na hora de fazer dar certo esse plano, que talvez não dê certo, esse processo no qual a criança vai errar, vai dar certo, vai ver quem não faz, ela vai aprender, ser instruída e ser sensibilizada num nível que nem chegaria perto se a gente contasse só com a instrução explícita numa aulinha dentro da sala de aula, né? Então, o dia a dia, nem que seja o dia a dia da tentativa de implementação de projetos ambientais adequados. Esse dia a dia de tentativa de implementação de projetos ambientais adequados, eu acho que seria um grande trampolim aí numa educação formal dentro de uma escola que verdadeiramente queira criar cidadãos aí, né, que
possam transformar uma sociedade. É curioso que o que você acaba de dizer, ele responde em partes algumas questões que quando eu estava me preparando para essa pauta, eu questionei algumas pessoas que eu conheço, né, trabalham com educação, educadoras, enfim, e perguntei o que vocês gostariam que fosse abordado, né, falando sobre educação, sustentabilidade, enfim, quais seriam as questões que vocês gostariam de ver abordadas, ou até quais são os desafios. E um dos pontos que apareceu é bem isso, é a dificuldade de tratar o tema, o assunto da sustentabilidade para além dos projetos específicos, né, projetos pontuais. Então, parece às vezes que a gente está falando de maneira pejorativa, né, a aulinha e tal, mas não é isso. A aula é importante, ela tem que acontecer, mas ela não pode acontecer sozinha, né, ela não pode ser a única responsável por achar que a educação ambiental está sendo de fato aplicada e desenvolvida porque tem uma aula em que as crianças, né, aprendem sobre gestão de resíduo, né, do seu ambiente ali escolar. Como você disse, tem que ser parte. Então, um dos desafios que foram trazidos, né, quando eu questionei, foi exatamente esse. A dificuldade que é, né, que fazer com que a sustentabilidade seja de fato um valor da escola, algo que perpassa todos, né, tudo e a todos. Então, não é um professor de biologia somente que vai tratar do assunto, ou não é um professor convidado, como você falou que você foi algumas vezes, mas é o professor de matemática, é o de português, é o de inglês que vai trazer esse assunto de alguma maneira e vai fazer parte, né? E não só os funcionários, né, que estão ali no corredor, vão fazer parte de um ecossistema que respira ali a sustentabilidade, né? Então, esse seria talvez o mundo ideal. E eu não acho que a gente precisa ir tão longe. Eu confesso que eu não lembro de cabeça, de cara, mas já vi muitos, né? Se a gente acessar a internet aí, buscar hoje informação que não falta, tenho certeza que tem grandes exemplos. Até convido as pessoas que estão nos ouvindo, né? Espero que tenham educadores e educadoras ouvindo, que possam nos enviar. Tenho certeza que tem exemplos bacanas no Brasil. Porque às vezes é muito mais vontade do que de fato conhecimento, investimento. Qual será que é o investimento para fazer um sistema de captação de água da chuva? A compostagem, talvez a horta agroflorestal nem todo mundo possa ter, nem todo mundo tem áreas verdes na escola que possa produzir algo do tipo, mas, poxa, a compostagem eu tenho certeza que a maioria das escolas consegue fazer, ou pelo menos fazer parcerias com empresas que realizam, né, o serviço de compostagem. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem empresas que vão buscar na tua casa, você não precisa nem se preocupar em levar o resíduo para algum lugar. Então, a escola ter parceria com esse tipo de instituição, existem muitas empresas nesse sentido. Então, acho que não precisa até, né, com certeza a Finlândia sempre é um grande exemplo na educação, mas tenho certeza que a gente não precisa ir longe para buscar bons exemplos. E um outro desafio que foi encontrado, que me trouxeram, bem o que você disse, né? A questão da sensibilização, né? Então, não só a sensibilização das crianças, mas de todos, né? Então, como que a gente sensibiliza as pessoas? Porque não pode ser encarado só como uma matéria, né? Então, eu estou lá, ensino a como separar o lixo, mas o próprio professor, às vezes, não, né? Professor, funcionário, enfim, né? É a pessoa que não joga ou não separa o resíduo adequadamente. Então, esse foi um outro desafio que foi trazido, né? Como que a gente sensibiliza as pessoas? E aí eu acho que me faz pensar que vale a gente puxar um gancho para uma experiência que você tem, né? Essa sim, acho que é uma experiência que você tem de fato em sala de aula com o professor, mencionei há pouco, né? Professor universitário, que acho que é uma experiência que, falando nessa questão de sensibilização, acho que você tem tido algumas oportunidades nesse sentido, e acho que seria legal que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Luiz, um pouquinho antes de eu falar sobre a experiência do ensino superior, eu vi uma coisa interessante. Então, a gente falou bastante sobre a educação explícita, né, a educação ambiental, ou ela ainda caminhando para um ambiente um pouquinho mais implícito, né, em que as questões ambientais possam participar do dia a dia da criança, quando a gente está falando aí de educação básica. Antes de eu partir para o ensino superior, uma coisa que eu acho relevante é, pensando em ferramentas implícitas, fala-se muito sobre isso também quando a gente trata de educação ambiental, porque a gente pode obter resultados exitosos do ponto de vista de conservação ambiental também por conduzir ferramentas que não são explicitamente preparadas para falar de meio ambiente. Uma coisa que me ocorre que eu acho que é importante, uma percepção minha, Luiz, não sei como é que você vê essa questão, a gente conseguir proteção do meio ambiente está associado também com uma forte educação para valores coletivos, de um modo geral, independentemente da gente estar falando do ambiente. É importante a instrução técnica e tudo aquilo, mas o ambiente é um fator essencialmente coletivo. A gente falou sobre isso em alguns episódios, né? Proteger o meio ambiente
significa você proteger compartimentos ambientais que são essenciais para todo mundo. Então, como que uma educação pode levar a gente para uma sociedade mais sustentável? Na minha opinião, tem muito a ver com uma educação para valores coletivos. Uma sociedade essencialmente orientada para uma educação que visa valores individuais, Luiz, na minha visão, é uma sociedade que não consegue atingir sustentabilidade, que não consegue atingir a busca de um meio ambiente de qualidade. Porque na primeira situação que ela tiver que optar entre a destruição do meio ambiente ou a proteção do meio ambiente num âmbito individual ali, muito provavelmente, se ela tiver uma educação totalmente orientada para valores individuais, é muito provável que ela vai optar aí por cortar a árvore, por poluir. Eu acho que essa questão de uma educação para valores, muito orientada para valores coletivos, ela é essencial se a gente verdadeiramente acredita que a gente vai conseguir atingir uma sociedade sustentável e com o meio ambiente preservado. Tenho chegado muito a essa conclusão, que o objetivo focado em meio ambiente preservado e o objetivo focado em redução de desigualdade e justiça social são dois objetivos indissociáveis. Hoje eu entendo que eles são uma busca que ocorre de forma conjunta. É uma percepção minha aí. Pensando agora, Luiz, sobre a questão do ensino superior, qual que é a minha experiência? Eu tenho duas experiências que dialogam. Uma delas é a experiência bastante explícita, na qual eu dou aula para o curso de gestão ambiental, falando sobre alguns assuntos técnicos e, sobretudo, sobre gestão de resíduos sólidos. Então, para essa turma de gestão ambiental, eu vou tratar de alguns aspectos bastante técnicos, não é? Sobre como se dá toda a cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos, como se prepara um plano de gestão de resíduos sólidos, o que é um plano de gestão integrado de resíduos sólidos. Falo sobre as possíveis destinações, sobre as tecnologias de tratamento do resíduo. Um gestor ambiental tem que saber disso, das questões técnicas. No entanto, Luiz, uma experiência legal que eu queria compartilhar é que eu leciono algumas temáticas ambientais para outros cursos também, que não são cursos focados no meio ambiente. Por exemplo, eu leciono algumas temáticas de meio ambiente para engenharia, para o curso de engenharia, ou para o curso de direito. Aí você pode até falar, puxa, mas o curso de engenharia, a ação do engenheiro, ela pode impactar muito o meio ambiente. A atuação do jurista, se eu pensar no curso de direito, também pode, não é, ter reflexos diretamente relacionados com o meio ambiente. Mas também leciono e lecionei para cursos de letras ou para cursos de matemática. De que forma que isso é essencial? Isso dialoga um pouco com aquilo que a gente tinha falado, que é o seguinte, eu entendo assim, Luiz, toda a sociedade tem que ser instruída do ponto de vista da sustentabilidade. Quem que é capaz de conduzir uma sociedade para uma situação totalmente sustentável? Quem é capaz de conduzir uma sociedade para um meio ambiente conservado? É o gestor ambiental, o engenheiro florestal e o engenheiro ambiental? Não é assim, né? O gestor ambiental, o engenheiro florestal, eles conseguem desenhar as soluções, eles conseguem encontrar as soluções. Mas quem que vai fazer a sociedade ser sustentável? Não é só eles, é o advogado, não é? É o engenheiro, é um dentista sustentável, é um médico sustentável. Ou seja, são todos os atores da sociedade vivendo de forma sustentável. Não adianta ter um ou dois heróis da sustentabilidade que a gente vai aplaudir, a gente vai ser muito grato a esses heróis, mas uma sociedade só com eles pensando no meio ambiente vai ser uma sociedade totalmente insustentável que destrói o meio ambiente. Precisa de toda uma sociedade atuando de forma sustentável para que a gente tenha uma transformação estrutural, né? Para que a gente pratique soluções que são apresentadas e encontradas por esses profissionais mais técnicos, o gestor ambiental, o engenheiro. Então, toda a sociedade é quem vai executar essa vida sustentável que esses profissionais mais técnicos do meio ambiente vão pensar. Assim que a gente consegue uma transformação
e estrutural. Então, aqui eu tenho uma frase que eu já ouvi há muito tempo numa pós-graduação que eu fiz, Luiz, que eu acho que ela é essencial quando a gente fala de educação ambiental, que é a seguinte: meio ambiente não pode ficar dentro da caixinha. Meio ambiente tem que sair de dentro da caixinha. Aí você fala, nossa, mas como assim sair de dentro da caixinha? Você pode pensar nessa frase em diversos âmbitos. Nesse caso, por exemplo, o meio ambiente não pode ser uma questão só do gestor ambiental ou só do engenheiro florestal. Todos os outros profissionais têm que estar capacitados dentro da sua área de atuação para serem o mais sustentável possível. Lá na escola, né, das crianças que a gente estava falando, o meio ambiente não pode estar dentro só de uma aula específica e técnica sobre meio ambiente. Não, tem que fazer parte do dia a dia dos professores, parte do dia a dia das crianças. Seja ali na gestão do resíduo sólido, como a gente falou, devidamente implantado e conduzido pela escola, ou seja, por um sistema agroflorestal que a escola preparou e conduz e maneja junto com os alunos. O meio ambiente não pode ficar dentro de uma caixinha. A questão ambiental não pode ser colocado dentro de um setor e esse setor vai ficar falando com as outras pessoas sobre isso. Ele tem que, de algum jeito, virar parte do dia a dia dos outros setores, ou dos outros stakeholders, como falam, não é? Então, isso na nossa família, na nossa escola, no ensino superior, na faculdade, que eu acho bastante interessante, não pode ser só aula para o gestor ambiental, para o engenheiro florestal, que são os técnicos, tudo bem, mas todos os outros profissionais têm que ter uma forte noção sobre o que tem que ser feito em relação ao meio ambiente. Então, o meio ambiente ele tem que sair de dentro da caixinha, seja onde é que for essa caixinha, numa empresa, numa escola. Isso é uma coisa. E o fim dessa minha análise, Luiz, que eu tenho pensado, a importância de estar todo mundo orientado em relação à sustentabilidade, e não somente os profissionais técnicos, a instrução e a sensibilização de toda uma sociedade vai fazer essa sociedade orientar o seu voto em função de um político que diz o seguinte: eu tenho, na questão ambiental, uma das minhas diretrizes. Acho que é importante preservar o meio ambiente, acho que é importante reduzir emissão de gás de efeito estufa, certo? Uma população sensibilizada e instruída tende a orientar o seu voto para políticos que dizem isso. A gente, de novo, do Biden. É importante porque ele é um exemplo emblemático, não é? Ele falou na sua campanha sobre o Green New Deal, né? Um New Deal verde, remontando aí ao que disse o Franklin Delano Roosevelt, né? Na primeira grande recessão, que ele implementou o New Deal. Então, o Biden, durante a sua eleição, dizia: vou colocar o meio ambiente como uma das minhas principais metas. Vou incluir o país novamente no Acordo do Clima. Ele dizia isso e uma população que elegeu essa orientação, certo? Vamos supor que a população americana tivesse novamente eleito Donald Trump. A gente estaria vendo aqui, você me conhece, Luiz, sem ser maniqueísta, independentemente, né, do espectro político de cada um. Tecnicamente falando, é uma sociedade que não minimamente orientada, instruída e sensibilizada em relação ao meio ambiente, tende a não achar que isso é uma questão. E o Donald Trump, ele é associado com os conglomerados dos combustíveis fósseis e, tecnicamente, ele iria dar preferência para os combustíveis fósseis, não iria recolocar os Estados Unidos no Acordo do Clima, o que não faria sentido, porque ele retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, mas o fato é que a instrução, a sensibilização de uma sociedade em relação ao meio ambiente vai orientar essa sociedade em relação ao seu voto para candidatos que falam que a questão ambiental é importante para eles, não é? E por que isso é relevante? Porque o produto, o resultado, o efeito que a eleição de um político que quer proteger o meio ambiente vai gerar, esse produto, ele é exponencialmente maior do que o resultado que a gente consegue gerar em escala individual. Não estou dizendo que não é importante todo mundo separar o seu resíduo, todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Mas, se tiver todo mundo fazendo o que tem que ser feito, separando o seu resíduo, agindo adequadamente, e promover a eleição de um político que não tem a questão ambiental como uma de suas prioridades, como está ocorrendo no Brasil hoje. O presidente Jair Bolsonaro hoje não tem
a questão ambiental, a proteção do meio ambiente como seu principal lema. Nem estou dizendo que é certo ou que é errado. O produto técnico disso, o resultado é vamos ter mais desmatamento, vamos ter mais queimadas, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de dizer que a instrução e a sensibilização de uma população em relação ao meio ambiente perpassa essa questão. Vai ter uma população que vai orientar o seu voto em relação a um político que considera a questão ambiental importante ou não considera. E essa questão, a eleição desse político, vai ter um resultado exponencialmente mais relevante do que as ações individuais. Só para fechar essa parte, Luiz, sem querer me alongar muito, eu lecionava também para o curso de matemática. E um dos meus alunos, que virou um professor de matemática, me enviou um e-mail 6 meses depois me agradecendo pelas aulas e dizendo que ele estava cursando uma pós-graduação em educação ambiental. E era por causa das aulas que eu ministrei sobre meio ambiente. Exemplifica um pouco do efeito pluralizador da gente tirar o meio ambiente de dentro da caixinha e tentar distribuir a questão ambiental para todo mundo. Você abriu algumas caixinhas aqui agora, me complicou um pouco na sequência da nossa pauta. Eu acho que é muito válido o que você disse, porque, de fato, né, a gente quando fala... é muito comum a gente ouvir que a educação muda o mundo, a educação muda o mundo, a educação é importante, e é isso, muda o mundo, seja pela ação individual, porque ela é fundamental. Então, esse professor de matemática, né, foi cursar essa pós, né, não sei qual vai ser, se ele sendo um professor, ele vai estar em contato com alunos, então ele vai multiplicar também essa mensagem, né, e ele está agora agregando novos conhecimentos. Além disso, eu não sei se ele é um pai, mas ele pode ser um filho, pode ser alguém, um irmão de alguém, e ele vai também multiplicar essa... Então, acho que assim, a educação, até se tem uma pergunta que a gente fez aqui durante a pauta, a gente anotou enquanto a gente discutia, que é qual seria o espaço adequado para a educação ambiental, né? E acho que a conclusão óbvia é que o espaço adequado são todos, né? Todo e qualquer espaço possível é um espaço adequado para a educação ambiental, em maior ou menor grau, ou até, né, maior ou menor impacto, dependendo da situação. Mas é isso, a educação ela tem esse papel fundamental de formar uma sociedade sustentável. E aí, voltando à questão das caixas, acho que onde a gente vê muito isso é dentro das empresas, né? Acho que é um ponto onde eu posso comentar um pouco mais, porque é onde eu estou atuando mais, né? Então, com a 4D, com a minha empresa, consultoria, com pequenos e médios negócios, então a gente consegue enxergar também que isso existe muito, né? Quando a gente olha para as empresas, é muito segmentado. Então, existe lá o engenheiro ambiental, existe lá o gestor ambiental ou o gestor de sustentabilidade, que às vezes nem é uma pessoa com a formação na área especificamente, mas é uma pessoa que tem alguma experiência, uma bagagem nisso. Inclusive, eu tenho visto muitas vagas sendo abertas, assim, dentro desse segmento, porque o mercado cada vez mais está falando da história do ESG, né, o Environmental Society Governance, então, os novos índices, né, para avaliação de investimentos. Então, o tal do ESG ganhou uma super relevância, todas as empresas olhando para isso, e aí o mercado, me parece que esse aumento, talvez, de vagas, ou pelo menos é uma sensação que eu tenho por alguns grupos que eu estou presente, né, de WhatsApp, LinkedIn, enfim, me parece que isso vem por conta dessa necessidade que o mercado está aí mostrando, que, né, o assunto é quente, a pauta é quente, precisa ser falada, as empresas precisam agir, só que me parece também, por outro lado, que eles estão buscando o conhecimento técnico compartimentado na caixinha, que é um caminho óbvio, precisa ser feito. Então, é preciso ter o profissional adequado, o profissional técnico que vai orientar as ações, mas ele não pode ser o único responsável pela ação, né? E aí é um pouco do trabalho que eu venho tentando fazer exatamente nesse sentido, de que é tornar a sustentabilidade uma responsabilidade, uma propriedade de todos dentro da empresa. A mesma coisa que você disse da escola, né? Então, não adianta eu ter um departamento de sustentabilidade que faz um relatório bonitão para mim, se a sustentabilidade ela não está na operação, porque a sustentabilidade ela não acontece entre 4 paredes, numa sala lá, aquela sala ali é do departamento de sustentabilidade. Não, beleza, aquela sala pode ser, mas a sustentabilidade não acontece ali naquelas 4 paredes, ela acontece no dia a dia, na operação do negócio. Então, todo mundo, desde o meu vendedor, sei lá, a pessoa que está na rua, que está em contato com o meu público, com o meu consumidor, ele precisa, né, essa pessoa ela precisa ter esses valores sustentáveis muito claros. Então, é fundamental também o papel de uma empresa
se ela entende, né? Que se ela chegou nesse nível de entendimento que ela precisa talvez transformar o seu negócio, transformar o seu modelo para um modelo mais sustentável, para um modelo que incorpore práticas sustentáveis ambientalmente e socialmente falando, essa empresa ela precisa entender que ela tem um papel fundamental de educação também. Então, o tão desejado engajamento dos colaboradores, né, colaboradoras, que tantas as empresas falam, vestir a camisa, o senso de propósito, outra palavra da moda, né, o tal do propósito. Então, todas essas coisas, elas estão muito ligadas ao fato de eu empoderar as pessoas, outra palavra da moda, empoderar, mas está muito ligado a isso, né, ao fato de eu dar a essas pessoas um senso de responsabilidade em cima disso. Então, se eu levo meus colaboradores esse pensamento, essa visão de mundo, uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui, de que é necessário uma transformação no jeito de ver as coisas, então eu preciso incorporar os valores sustentáveis, seja qual for a minha função, né? Eu vou rever a maneira como eu me desloco, eu vou rever a maneira como eu compro produtos, de quem eu compro, né? Na hora de fazer a compra para a minha empresa de insumos, vou rever meus parceiros, eu vou pensar em instituições e organizações que eu posso trabalhar em parceria, que eu posso apoiar. Isso não tem que estar na mão de uma pessoa, né? Porque se está na mão de uma pessoa, de um departamento, se em algum momento esse departamento deixar de existir ou aquela pessoa sair da empresa, acabou, né? Então, é preciso que esses valores estejam introjetados em todo mundo. E aí esse papel fundamental da empresa de educar os seus colaboradores de alguma maneira, trabalhando, seja aí sim, trazendo ferramentas técnicas, né, como você falou um pouco aqui atrás. Então, existe essa maneira mais direta de eu levar as ferramentas, eu ensino como é que eu faço a gestão de resíduo, eu faço tudo isso, mas eu também tenho que trabalhar ações para engajar, para envolver, seja trabalhando gamification, né, transforma as coisas num jogo, ou mesmo dando senso de, como eu falei, senso de propriedade. Então, eu trago meus colaboradores não para eu falo para eles, ó, a partir de agora a gente é sustentável, a gente vai agir assim, vai agir assado. Não, eu trago meus colaboradores, você que atua nessa área, né, você está no marketing, você está nas vendas, você que está na operação, como que a gente pode melhorar o seu processo? O que a gente pode fazer aqui, atuar aqui para melhorar esse processo, pensando em sustentabilidade? Como que a gente pode evitar, né, diminuir a geração de resíduos, né, para uma melhor gestão? Então, trazer as pessoas para dentro e educá-las sobre a importância de fazer isso, que inclusive vai trazer benefícios para o negócio. Não sou eu que estou dizendo, tem pesquisas e mais pesquisas, né, que tem cada vez mais mostrado que empresas que têm essa preocupação, por exemplo, durante a pandemia, tiveram um melhor desempenho do que outras que não têm isso introjetado. Então, tem muitas pesquisas aí que dizem, então é benefício para o negócio. Mas, claro, existe esse papel fundamental da empresa de educar seus colaboradores para poder engajá-los, né? Eles precisam estar sensibilizados, de novo essa palavra que a gente falou aqui algumas vezes. Eu preciso sensibilizar o meu colaborador para que ele faça sentido para ele, eu preciso que faça sentido. Eu não vou dizer para ele, a partir de agora você faz assim e pronto. Eu preciso trazer esses colaboradores para perto, né? Eu preciso educá-los, eu preciso sensibilizá-los, trazer pessoas para falar, né? Fazer workshops, pessoal, né? Fazer o design thinking, vamos pensar em novas soluções, até novos produtos, né? Então, empresas aí, novos serviços. Vamos olhar para a nossa comunidade, vamos olhar para o nosso entorno, como que a gente pode ajudar de alguma maneira, como que a gente pode melhorar, oferecer serviços que a gente não oferecia antes. Tudo isso é maravilhoso, lindo, mas isso só vai acontecer se, né, a empresa entender que ela tem esse papel de engajar os seus colaboradores. Inclusive, acho que vale citar um exemplo que você mesmo estava dando para mim, quando a gente conversava aqui, com relação a... Você teve um trabalho também de desenvolver um programa de gestão de resíduos. Conta um pouco como é que foi, porque acho que é um exemplo disso que eu estou falando, né? De como que é importante trazer as pessoas para perto, né? Quando você vai tratar de questões como essa. Porque além de educá-las, você também vai engajá-las, porque elas vão fazer parte daquilo, elas sentem, e aí vem o propósito, né, o vestir a camisa, tudo vem em consequência do envolvimento dessas pessoas numa questão que, no fim, é muito importante, e elas vão entender o valor disso, né? A gente tem falado muito sobre tirar o meio ambiente dentro da caixinha, né? Sair da caixinha. Se ele ficar guardado na caixinha lá, ele não vai ter um impacto numa escala capaz de transformar uma sociedade, né? Se ele for algo dentro de uma caixinha, dentro de uma empresa, e dentro de uma caixinha dentro de uma escola, uma caixinha dentro de uma universidade, isso não vai gerar uma transformação de uma sociedade. Essa coisa do meio ambiente sair de dentro da caixinha e fazer parte do dia a dia de todos os setores, ou de todas as classes, ou de todos os stakeholders,
seja como for, em qual situação, em qual ambiente for, você falou legal, né? Em que ambiente que tem que ocorrer a sensibilização e a instrução em relação ao meio ambiente? Todos. E aí se a gente pensar, pô, uma sugestão para o pessoal tentando mobilizar, mas isso é muito comum. Você falou do plano de gerenciamento de resíduos sólidos que eu implementei. Sempre que a gente implementa um plano de meio ambiente, eu estou falando de resíduos sólidos ou outro, é muito comum você encontrar um monte de gente desolada, porque não conseguiu, porque deu errado, mas ninguém me ajuda, não dá certo. Então, o que fazer, né? Então, por trás, acho que fica essa grande ideia, ela é importante. Fica como pano de fundo. O meio ambiente tem que sair de dentro da caixinha, sempre tem uma caixinha dentro da escola, ou da universidade, ou dentro da nossa casa, ou dentro de uma empresa, tem uma caixinha com gente resolvendo coisas de meio ambiente. Para a gente transformar uma sociedade, um ambiente, a questão ambiental tem que sair de dentro dessa caixinha e participar do dia a dia de todos. Só que está muito genérico e aberto isso, né? O que é esse meio ambiente que sai da caixinha e participa do dia a dia de todos? Pode ser um monte de coisa. Eu dei um exemplo na questão da gestão de resíduos sólidos lá na escola. Vou dar um exemplo mais prático, Luiz, da gestão de resíduos sólidos que eu implementei na universidade, que foi super exitoso, inclusive em questões econômicas, que aí a gente puxa aquele conceito da sustentabilidade, não é? Resultados exitosos do ponto de vista tem que ser ambiental, sociais, contribuir para uma sociedade menos desigual e tem que ser economicamente viável e adequado. E é importante esse economicamente viável e adequado porque ele vai justificar algumas implementações adicionais no programa. Então, tudo isso tem que conversar. Nesse processo de implementação desse plano de gestão de resíduos sólidos na universidade onde eu trabalho, quando eu estava começando a implementar, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com todo mundo que tinha implementado outros planos de gestão de resíduos sólidos anteriores, que foi até um ponto, voltou, não funcionou, tal. Conversei com grandes professores da área ambiental também do local. E o primeiro passo foi o seguinte, Luiz, se eu puder dar uma sugestão para o pessoal que deve estar se perguntando, mas o que é tirar o meio ambiente da caixinha e fazer todo mundo participar desse dia a dia? Eu entendi que isso tem que ser feito, mas não sei como fazer. Se puder dar uma sugestão, inclusive para aquela pessoa que te perguntou isso, né, acho que é uma professora, seja onde for, uma coisa que é essencial, sem isso não funciona, é encontrar os pluralizadores do que você quer fazer nessa empresa, nessa escola. Seja isso um programa ambiental pontual, como uma gestão de resíduos sólidos, ou seja, uma coisa muito mais ambiciosa, não é? Como uma comissão de meio ambiente que vai ter vários indicadores ambientais, como redução de consumo hídrico, a gestão do resíduo sólido e várias outras questões ambientais. Seja qual for a sua ambição, encontrar os pluralizadores dentro desse seu local é essencial. Por quê, Luiz? Porque eles existem. Eu tenho certeza que eles existem. Existem as pessoas que são entusiasmadas, são entusiastas em relação ao meio ambiente. E você, quando vai conduzir uma questão ambiental, conduzindo uma questão coletiva que provavelmente não está diretamente associada com o core da sua empresa ou da sua escola, que tem como objetivo central fazer uma outra coisa. Então, você não vai conseguir a mobilização de todo mundo só porque você está afim de fazer uma coisa em relação ao meio ambiente. Primeiro passo, encontra pluralizador. Quem já gosta da questão ambiental, que se interessa, que fala sobre isso e que, quando souber do seu programa, vai ser um entusiasta. Acha essas pessoas. Né? Convida, abre um convite. Você podia olhar para as pessoas que você acha mais interessante para participar e chamar, mas minha sugestão, o que funciona mais? Constrói o programa, deixa ele todo estruturadinho, apresente depois para a comunidade da empresa ou da escola e convida. Eu queria muito convidar quem quiser participar para me ajudar, para fazermos isso coletivamente. Essas pessoas vão surgir. E aí você começa o programa com todos esses pluralizadores. A sua chance de sucesso já saltou aí 50%, 60%. Porque o sucesso que você ia ter tentando fazer isso sozinho, sem encontrar os pluralizadores, ia ser minado. Você ia ter muito menos chance de obter sucesso.
como é que a gente conduz depois o processo com os pluralizadores e todo mundo que tem interesse? Aí você vai sentar em comissões, em reuniões. Outra coisa importante também, pelo menos é legal que seja um de cada setor, porque ele vai... a gente não falou que a questão ambiental tem que estar no dia a dia de cada setor, seja onde for. Então, pelo menos, mais legal que você tenha esse pluralizador vindo de cada setor, você tem que ter um lá dentro. Se você tiver mais do que um em cada setor, 1000 vezes melhor. Né? Porque ele vai respirar o dia a dia daquele departamento e vai potencializar essa teia que você está criando lá dentro. Luiz, o que é mais interessante? Fiz isso na gestão de resíduos sólidos dessa universidade, em todos os setores, começando lá na ponta da gestão do resíduo. Qual que é a ponta da gestão do resíduo? A gente pode pensar, puxa, são os colaboradores da limpeza que vão coletar o resíduo. Não, a ponta da gestão de resíduos sólidos é o gerador do resíduo, que tem que descartar o resíduo adequadamente já. Então, eu tinha que ter representantes. Quem são os representantes? Tem que ter representantes docentes e discentes, professores interessados e não professores só de gestão ambiental. Claro que todos os professores de gestão ambiental quiseram participar, mas professores de engenharia, de direito, de matemática. Então, professores interessados, alunos interessados. O que seria o mais ideal? Um aluno de cada sala, ou pelo menos um aluno de cada curso. Tá certo? Porque é ali que começa a gestão de resíduo. É na mão do cara ou da mina que gerou o resíduo. No momento que ela descartou o resíduo errado, isso foi errado já. Então, o meu plano de gerenciamento de resíduo tem que participar do dia a dia de todo mundo, inclusive daquele primeira pessoa que começou a gerenciar o resíduo. Depois, das colaboradoras da limpeza. Luiz, se você faz esse convite desse jeito que eu falei para você, você não sabe a adesão que você tem de alguns colaboradores da limpeza. Alguns. Se você faz a coisa de cima para baixo, vamos implementar, vai ser assim, assim, assim. Bom, é claro que para algumas pessoas a coisa vai chegar de cima para baixo, para algumas. Mas para muita gente que você convidou antes de implementar, a coisa vem de baixo para cima, ou vem horizontalmente. Luiz, e o mais legal é perceber o seguinte, essas pessoas que aderiram ao projeto por iniciativa própria, porque foram convidadas e porque são entusiastas da questão ambiental, depois que elas entraram no projeto e estão atuando, elas vão virar verdadeiros soldados que vão defender esse projeto em todo lugar que elas forem. Um exemplo legal meu, nessa questão do plano de gestão de resíduos sólidos que eu implementei, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive que transferir a gestão técnica do plano de resíduos para outro setor, porque eu precisei assumir um outro setor. Isso eu já tinha atuado com o plano de gestão durante uns 5 ou 6 anos depois que eu implementei. Faz 2 anos que eu abandonei a gestão técnica, transferi a gestão técnica para outro setor, e até hoje esses pluralizadores que ajudaram a implementar e conduzir o programa me procuram quando eles têm ideias, quando eles pensam em alguma novidade que pode ajudar o plano a melhorar, me procuram para eu ajudar a implementar, para eu participar. É claro que eu ajudo, eu dou ideias, mas eu lembro eles que a gente precisa conversar com os novos responsáveis pela gestão técnica, que eles têm agora os canais para fazer implementações necessárias, mas é muito legal ver que essas pessoas estão conduzindo o programa agora sem que eventualmente eu tenha que ficar, pessoal, mas vai lá, vai fazer a sua parte. O pessoal que implementa questões ambientais fala muito sobre isso, né? Mas ninguém me ajuda, mas não dá certo. Por esse caminho que eu comentei, Luiz, a chance de o meio ambiente sair da caixinha e ser distribuído nos outros setores e começar a funcionar, ela é muito potencializada. A chance disso funcionar adequadamente fica muito potencializada. Eu fiquei muito feliz de ver esse resultado. Então, de fato, é gratificante. Quando eu estou passando lá em algum corredor da instituição, da universidade, eu encontro alguém que até hoje contribui com a condução do programa de gestão de resíduos sólidos, e a pessoa me traz ideias, fala como está acontecendo, você vê o entusiasmo, ou seja, o plano ele caminha com pernas próprias, né? Não precisa de alguém ficar toda hora cobrando todo mundo em seu setor, porque são pessoas que, mesmo antes da implementação, já eram sensibilizadas e fizeram aquilo com muito gosto, então elas continuam conduzindo o programa
adequadamente. É bem legal esse exemplo. Acho que é um baita exemplo, porque ele ilustra o que eu vinha, né, o que eu tentei dizer, acho que em momentos passados aqui, agora há pouco, quando eu falei essa questão de você envolver as pessoas e dar a elas esse senso de propriedade, né? Então, essas pessoas, e é o que você falou, elas estão numa tarefa que não é necessariamente ligada ao core do negócio, né? É uma instituição de ensino, o negócio dessa instituição é oferecer educação. A questão da gestão de resíduos, né? Isso é uma questão dentro da operação da instituição, mas que não faz parte do dia a dia. Mas as pessoas, acho que elas se sentem até mais motivadas em trabalhar num lugar onde elas podem contribuir com algo assim, né? Elas não contribuem só com a função delas e pronto, elas contribuem com algo que é, né? Aí a questão, como você fala, dos valores coletivos, né? Então, elas contribuem com uma questão que é coletiva, né? Para o bem-estar de todos, né? E eu acho que isso é fundamental. Porque existem pessoas, né? Você falou, você encontra esses seus aliados. Fundamental. Porque o que a gente está falando aqui é de mudança de hábito, né? A gente está falando, normalmente, quando a gente fala de implementar um programa, um projeto que tem a ver com o meio ambiente, a gente está falando de mudança de hábito. Quase sempre tem a ver com mudança de hábito. E a gente já falou em episódios passados que essa é uma grande questão, né? E para eu mudar, eu vou mudar se eu tiver algum tipo de incentivo, né? E aí, óbvio, tem pessoas que já estão mais sensibilizadas para isso e menos sensibilizadas. Então, tem pessoas que eu vou conseguir fazer com que abracem a minha ideia mais rapidamente e outras não. E aí, com quem você vai gastar seu tempo e sua energia? Primeiro, pelo menos, você vai gastar seu tempo e sua energia com aquelas que estão mais facilmente aptas, né, ou mais facilmente abertas a te ouvir a tua ideia, ouvir o teu projeto. Então, isso vale dentro das empresas, vale nas escolas, vale em qualquer ambiente. Acho que a gente encontrar esses aliados, né, esses pluralizadores dessa informação. E aí você até comentou que você trouxe o projeto, mostrou para eles e convidou a fazer parte. É possível, né? Acho que é um pouco o trabalho que eu faço quando eu vou nas empresas, quando a gente senta para analisar os impactos da empresa, a gente olha para a empresa como um todo, chamando pessoas de diferentes setores, diferentes pontos de vista, cruzando essas visões. É um pouco o trabalho que eu faço quando eu vou lá, apresento o Canvas, né, o 4D Canvas, que é a ferramenta que a minha empresa desenvolveu. E aí a gente cruza essas visões, a gente faz essa análise juntos, para que então essas pessoas participem do processo, entendendo quais são os impactos daquela empresa, elas participem também de maneira coletiva da construção dos projetos, dos programas que vão nascer a partir dali, para seja mitigar os impactos negativos ou até ampliar os possíveis impactos positivos que aquela organização, seja uma empresa ou não, mas uma organização que aquela organização possua. Então acho que esse envolvimento dos seus aliados, e aí você falou de stakeholders, né? Stakeholders, a gente pode considerar envolver aliados dentro da empresa ou da escola, organização, mas também a gente pode pensar em envolver a comunidade como um todo, né? Então, quem são os possíveis parceiros para me ajudar a criar um programa, né, sei lá, eu vou cuidar do entorno da minha escola, da praça em frente à minha escola, e aí quem que eu posso envolver nisso? Então, acho que esse diálogo é uma ferramenta fundamental, pensando em questões práticas, e esse envolvimento de todos os stakeholders, todos os participantes, aí, todas as partes interessadas, vamos para o bom português, né? Não precisamos usar só o termo em inglês, apesar de ser o usual no mercado, mas a gente trouxe todas as partes interessadas para a discussão, para a criação de projetos em parceria. Eu acho que isso vai dar um ganho enorme no que você, como você mesmo trouxe aqui no seu exemplo. E falando em pluralizadores, eu espero que a gente possa encontrar pluralizadores também do nosso podcast, que estejam nos ouvindo aqui e que possam multiplicar essas mensagens. Então, se você que está nos ouvindo, já aproveita para fazer o nosso jabá aqui. Peguem, né, ouçam nossos episódios, divulguem nossos episódios, compartilhem, cliquem, seja no YouTube, lá no joinha, no curtir, ouçam via podcast, compartilhem o link com quem vocês acham que possa se interessar, porque também é uma maneira, né, de compartilhar esse tipo de conteúdo, não só nosso, como tantos outros conteúdos interessantes que é possível encontrar. É uma outra maneira de educar, né, indiretamente, mas compartilhando coisas que a gente acha relevantes para a gente e que possam fazer sentido para os outros. Mas acho que falamos bastante coisa hoje, falamos desde a educação de filhos, passamos pela escola, universidade, fomos para o mercado de trabalho, acho que chegou aquela hora da saideira. O que você manda para nossa saideira, Estevam? Legal, Luiz. Pensei para a saideira aqui uma série que, na hora de indicar, né, eu assisti essa série no Netflix, mas você me comentou que provavelmente ela está em outro lugar. É a série Cosmos, não é?
ela é uma refilmagem da série Cosmos, gravada pelo Carl Sagan, não é? Um cientista conhecido por, muito provavelmente, o principal cientista responsável por iniciar essa tentativa de mastigar a ciência e entregar a ciência digerida para as pessoas que eventualmente não têm todo aquele estudo técnico sobre física, química, biologia, para que as pessoas comuns possam entender um pouco mais o que está sendo feito dentro da ciência com um linguajar um pouco mais acessível. E é legal, porque o Carl Sagan foi o cientista responsável por inaugurar esse perfil de comunicação na televisão. E recentemente, alguns anos atrás, foi lançado aí a releitura dessa série Cosmos, com agora um cientista que eu vou arriscar falar o nome, Luiz, depois você me corrige se eu estiver errado. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson é como se escreve. Agora, esse sobrenome do meio eu não sei ler corretamente. E essa refilmagem do Cosmos, ela está muito legal. É claro que dos anos 80, quando foi filmado o Cosmos do Carl Sagan, para agora, então os recursos técnicos estão muito mais avançados e ele perpassa várias questões interessantíssimas sobre, inclusive, meio ambiente, sobre questões do cosmos, dos planetas, dos sistemas, do sistema solar, dos sistemas planetários, e de várias questões científicas que são interessantíssimas para a gente acompanhar, e que seria muito difícil a gente ter acesso se não fosse através de um programa que pensa a ciência exatamente desse jeito, cuja finalidade é mastigar, digerir todas as informações científicas e entregar para o público de uma forma mais acessível. Cosmo. Então, eu assisti no Netflix há muito tempo atrás, alguns anos, eu não sei exatamente qual plataforma que está atualizada agora. E eu sei que já saiu a segunda temporada de Cosmo, que eu preciso ver ainda. Eu acredito que ela está disponível agora, pelo menos a primeira temporada, eu não tenho certeza, a segunda já não sei, mas está disponível no streaming da Disney, né? Que é a dona da National Geographic, que acho que foi quem fez o programa. Está disponível lá no Disney Plus. Mas a gente vai colocar os links, né? Então, como de costume, a gente coloca os links tanto no YouTube quanto na descrição do episódio no podcast. A gente também coloca os links lá para o pessoal. Mas é uma de caça. E eu não vou me arriscar também a falar o nome dele, porque eu não quero virar meme. Como ele virou, né? O Neil. Tem muita gente que pode conhecer ele pelos memes e talvez não conheça ele porque ele é de verdade, mas ele é um grande meme na internet. Eu fui por muito tempo. Algumas fotos dele aí. Mas é um cara realmente excepcional e se comunica muito bem e faz esse papel de comunicar de maneira fácil, né, pelo menos um pouco mais fácil, a ciência e questões aí muito, muito importantes. A minha dica seria uma outra produção da National Geographic, a princípio, mas aí eu acabei colocando duas porque me surgiu uma outra essa semana. Então a minha dica primeira seria aquela série One Strange Rock, que segue, acho que um padrão parecido até com da série Cosmos, só que ela fala sobre o planeta Terra a partir do ponto de vista de astronautas que foram para o espaço. Então eles tiveram a oportunidade de ver a Terra, né, de um ponto de vista diferente. E aí a série é apresentada pelo Will Smith e aí ela intercala depoimentos desses astronautas sempre sobre alguma questão específica. Então, em algum episódio fala sobre oxigênio, no outro fala sobre como foi que as coisas começaram, né? Quando que surgiu a vida. Enfim, é muito interessante. Eu acho que nos faz entender a complexidade que é esse planeta e nos coloca de volta num ponto que é a gente entender que o meio ambiente é a gente também, né? Então, acho que essa série ela tem esse poder e acho que nesse sentido educacional ela é bem importante. E a minha outra dica vai para a entrevista que foi dada aí pelo Ailton Krenak no Roda Viva na segunda-feira da semana que a gente está gravando, porque, inclusive, esse mês uma outra data, então mais uma data que eu estou citando aqui nesse episódio. Falei do Dia da Terra, falei do Dia da Educação e teve o Dia do Índio nesse mês também. E aí acho que por conta disso chamaram o Ailton Krenak, que falando em educação para mim é sempre um grande aprendizado, é sempre uma grande aula ouvi-lo, ou ler os seus livros, enfim. Então, para quem não conhece o Ailton Krenak, né, ativista indígena, pensador, um grande escritor também, então tem aí alguns dos seus livros,
Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil, alguns dos livros mais recentes dele. Então, quem quiser, a gente vai colocar o link também da entrevista do Ailton Krenak no Roda Viva, que foi na segunda-feira, mas está disponível no YouTube para quem quiser assistir a qualquer momento. Bom, Estevão, dicas dadas. Sextamos? Estamos, Luiz. Valeu por mais esse papo aí. Valeu, Estevão. Valeu, pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo. Até daqui 15 dias. Valeu!